E aí galera, beleza? Aqui quem fala é José com mais uma videoaula de programação com PHP. Hoje nós vamos para o módulo 4. É isso aí, módulo 4, tá galera? Na aula passada nós aprendemos sobre variáveis, alguns padrões e truques. Hoje nós vamos botar isso um pouquinho mais em prática, só que agora com outros tipos de dados, tá? Além de aprender sobre entrada de dados e conversão de variáveis, tá? Então tá. Aqui vamos abrir. O que foi que eu fiz até agora, tá? Como o objetivo do curso não é ensinar HTML, eu criei um formulário rapidinho aqui. Depois eu vou disponibilizar no GitHub, como sempre, todos os códigos. Vocês não precisam copiar tudo agora, pausar vídeo, etc. Depois vocês pegam, tá? Então tá, o formulário aqui ó, é um index HTML, tá? O que eu fiz nele? Ele tem um HTML, um head aqui, um título, que se chama módulo 4, uma codificação UTF-8. Isso aqui é tudo criado do próprio NetBeans, tá? Isso aqui caso fosse para dispositivos mobile, um viewport ali. Então, depois tem um buddy, que dentro do buddy tem um formulário, tá? Essa parte é a que nos interessa, do formulário. Um formulário, pessoal, serve para enviar dados. Pensem como se vocês guardassem coisas, objetos dentro de uma caixa, dentro de um pacote, e no momento que vocês clicassem num botão, esse pacote fosse enviado para um outro lugar, para uma outra casa, para uma outra pessoa, tá? Essa outra pessoa recebe esse pacote e dentro dessa caixa, desse pacote, pelos nomes dos objetos, ela consegue resgatar os valores. Por exemplo, dentro desse pacote tem uma outra caixa menor com um nome chamado idade, sei lá. Então ela vai abrir a caixa, o pacote maior, vai abrir o pequeno, onde vai ter um nome, uma caixinha menor nomeada de idade e vai ver um número lá dentro, tá? Então vai ver o número 35, por exemplo. É mais ou menos assim que funciona um formulário, tá? É um pacote de dados. Então tá, esse formulário ele precisa ter o quê? Um control.php que vai ser o action dele. Desculpa, viajei legal. Ele precisa ter um action apontando para uma outra página ou para ele mesmo. No caso, eu estou apontando para uma página contra o PHP. Essa página é a que nós vamos criar para trabalhar com os dados. Ela não existe ainda. Podem ver aqui no meu projeto, ela não existe. Eu dei um nome para esse formulário, que vai ser form, o nome dele, e um método de envio, tá? Que vai utilizar post. Esses métodos de envios nós vamos aprender mais para frente. Não sei se vai ser nesse curso ainda, tá? Mas existem outros, tipo get, pud, delete, existem vários aí, tá? Mas o formulário ele aceita só post ou get. Então tá, aí eu criei um nome aqui para o campo que vai ser campo 1. E aqui o input ele vai ser do tipo text e vai ter um name, tá? O name dele vai ser campo 1. O name do input é o mais importante, tá? Por que é o mais importante? Quando nós for buscar os dados, como eu expliquei antes, abrir a caixa menor para pegar a idade, por exemplo, nós vamos ter que utilizar um marcador, que vai ser esse name. Então, quando nós quiser os dados dessa caixa de texto, nós vamos usar esse name aqui, tá? Os BR, vocês já sabem para que serve, quebra de linha. Então, dei um espaçamento de duas linhas entre uma caixa de texto e outra, que vai vir a segunda caixa de texto aqui, né? Com mais um dado. O nome dessa aqui vai ser campo 2, a primeira é campo 1, como vocês já perceberam. Mais uma quebra de linha, eu botei um outro input. Esse input ele é do tipo submit, tá? O que ele faz? Ele tem o objetivo de enviar esse pacote de dados para um destino, tá? Então ele vai enviar e o value dele é enviar. Por que ele tem que ter um value e os outros não tem? Para vocês poderem enxergar o nome do botão na tela, tá? Isso aqui é o que vai ficar visível para vocês. Beleza, então essa parte é isso, tá? Não se grilhem em compreender se vocês não entendem, se vocês já entendem melhor, tá? Então vamos para a parte do control.php. Vamos criar um novo arquivo.
do tipo PHP. Então ele vai ter que ter o mesmo nome do formulário, então ele vai ser control, né? Podemos apagar isso. Vamos fechar a tag aqui. Então tá, aula passada nós aprendemos a criar variáveis. É o que nós vamos criar agora. Duas variáveis para poder guardar os dados vindo do formulário. Por que duas? Porque são dois tipos de dados, campo 1 e campo 2, tá? Então tá, vai ser a variável campo 1. O nome não precisa ser igual ao que está lá no formulário, tá? Eu estou dando o nome igual para ficar meio padronizado, saber com qual tipo de dado eu estou trabalhando. Então tá, vai ter a variável campo 1 e logo abaixo vai ter a variável campo 2. Agora vem mais uma novidade, tá? Antes eu comentei que o método de envio era post. Então aqui no nosso control.php nós temos que saber o método de recebimento, que também é post, tá? Para receber através de post, nós vamos fazer assim, ó, cifrão, underline, post, tá? Abre, fecha colchetes. Dentro dos colchetes tem que ter aspas simples, ou pode ser aspas duplas, eu prefiro simples. O que vem dentro dessa aspas simples? O nosso identificador, tá? Qual que é o identificador do campo 1? É o nome dele, então é campo 1. Podia ser qualquer outra palavra aqui, sei lá, mas a gente botou campo 1, tá? Então aqui vai ser campo 1. Beleza, agora a variável campo 1 está recebendo os dados do campo 1 e vamos trabalhar com ela assim. E aqui é a mesma coisa, cifrão underline post campo 2. E aqui embaixo nós vamos construir uma história. Como assim uma história, né? Nós vamos aprender sobre concatenação. Concatenação é juntar partes de um texto, tá? Então vamos supor que campo 1 seja, vou deixar aqui, ó, comentar por enquanto. Aqui vai ser o nome de uma pessoa e aqui vai ser a idade. Por que eu não defini a variável como nome e a variável como idade, então, para nós trabalhar? Porque depois eu vou utilizar elas com outros valores, então não ficaria certo, tá? Então deixei campo 1, campo 2 e por enquanto, só para lembrar, essa aqui vai ser o nome, essa aqui vai ser a idade. Então tá, vamos fazer assim, ó, olá. Eu não vou usar acentuação, tá? Porque senão tem que ficar fazendo conversões do TF8 de caracteres e eu não tô afim. Então tá, olá. Meu nome é... botar um H para representar tá? Meu nome é... A concatenação em PHP acontece com pontos, tá? Então eu estou juntando olá, meu nome é com o cifrão campo 1, que vai guardar o nome da pessoa. Então, olá, meu nome é ponto campo 1. Agora eu quero concatenar com a idade, tá? Então, olá, meu nome é campo 1, ponto. Abre aspas de novo. Vamos dar um espaço aqui para deixar o espaço entre o e o nome e entre o nome e a idade. Senão vai ficar tudo grudado lá na hora de mostrar, tá? Então tá, olá, meu nome é campo 1. E eu tenho espaço. O que ele tem? Ele tem a idade. Então, ponto, cifrão, campo 2, ponto, de novo, aspas, espaço. Eu tenho campo 2 de idade. Vamos salvar isso e vamos no navegador. Aqui no navegador, nós vamos clicar aqui, ó, módulo 4. Então, o campo 1, nós vamos dar um nome para a pessoa. O nome da pessoa vai ser Pedro. E no campo 2 vai ser a idade dela. O Pedro vai ter 12 anos de idade. E vamos enviar. Lembra o nosso botão Submit? É esse aqui, ó, enviar. Olá, meu nome é Pedro e eu tenho 12 anos de idade. Nosso campo 1 está aqui e o nosso campo 2 está aqui. Beleza? Então nós já podemos construir um texto aí com o usuário dando informações. É bem divertido, na verdade, nós podemos construir uma história e deixar o usuário colocar nomes nos personagens, idades. É algo bem legal de trabalhar assim. Então vamos voltar aqui, tá? Essa é uma forma de trabalhar com entrada de dados, tá? Eu comecei de trás para frente,
ó, se vocês verem aqui no arquivo PDF, entrar dados está por último. Eu comecei com ela primeiro, porque facilita a nossa vida aqui depois nos tipos de dados, tá? Que daí nós vamos ter que ficar enviando dados toda hora. Fica melhor até para explicar. Agora nós vamos fazer diferente aqui, tá? Esse é um exemplo. Eu vou deixar comentado esse exemplo aqui. E agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos criar uma nova variável chamada resultado. Que vai receber o quê? Cifrão campo 1 mais cifrão campo 2. Só que agora o campo 1 vai ser um valor numérico, então vai ser um número. E aqui vai ser um outro número. Se vocês preferirem, dá para fazer número 1 e número 2, tá? Então tá, agora vai ser uma soma entre o número 1 e o número 2, ou seja, entre o campo 1 e o campo 2. E nós vamos dar aqui um eco para ver o resultado dessa soma. Então tá. Vamos botar aqui um valor que vai ser 23 mais 12, tá? Isso aqui tem que estar 35. Então tá, lá está o resultado da nossa soma, 35. Nós vamos usar agora aqui embaixo um eco e vamos dar uma quebra de linha, utilizando o BR. Isso nós aprendemos no primeiro vídeo. Por que uma quebra de linha? Porque agora nós vamos chamar um script, sei lá, não um script, é só escapou a palavra agora. Um trecho de código chamado getType, tá? O que o getType faz? Ele te diz qual é o tipo da variável, tá? Eu quero saber o tipo da variável resultado. Tá? Então vamos descobrir qual que é o tipo da variável resultado. Vamos voltar aqui, vamos enviar os mesmos dados. Então, a soma deu 35 e resultado tipo integer, tá? Vamos olhar aqui no manual do PHP. Esses aqui são os tipos de variáveis que existem, tá? O que nós vamos aprender hoje? Int, bool, float, string. Esses outros aqui vocês esqueçam agora. Nós não vamos aprender isso agora. String nós aprendemos no vídeo passado, tá? Cadeia de caracteres. É exatamente aquilo que nós vimos, um trecho de texto escrito. Float, double, real é praticamente a mesma coisa no PHP. O que eles diferem em outras linguagens é a capacidade de números após a vírgula. Por exemplo, 10,50, 80, 90, assim se vai, tá? Então, float, double e real são dados numéricos que possuem casas decimais, ou seja, números após a vírgula. Bool é do tipo boolean, ou seja, verdadeiro ou falso, tá? True or false. Int é do tipo integer, então, números inteiros, que é a soma que a gente fez agora. Seria a soma aqui 35, deu integer, tá? Vamos ver um exemplo agora do tipo double, ou float, chama como vocês preferirem. A getType, vamos chamar de função aqui, a getType vai mostrar sempre como double, tá? Então, beleza. Eu esqueci a palavra, vou chamar de função. Então tá, vai ser 23.65 mais 12.98. Lembrando que nós estamos trabalhando com números que têm casas decimais após a vírgula. Vocês estão ouvindo que eu estou falando vírgula, mas na verdade a gente usa ponto, tá? É ponto, ó. Se vocês botarem vírgula ali, vai dar problema no código, não vai funcionar. Não existe vírgula para somar no mundo da programação, tá? Então tá, vamos enviar isso aqui. 36.63 do tipo double. Beleza? Tá, vamos botar agora. Vamos esquecer isso daqui. Vamos esquecer essa soma aqui. Vamos esquecer a entrada de dados. E vamos botar que ela é do tipo true. Ou seja, agora resultado passou a ser verdadeiro. Resultado sempre vai ser verdadeiro. Não importa o que nós vamos digitar lá, ela vai ser sempre verdadeiro, tá? Porque nós definimos aqui, ó, no script. Então, beleza, vamos ver lá. Aqui vamos dar a mesma soma ali, vamos enviar.
Então ela é do tipo boolean 1. Ah, mas por que está aparecendo 1 em vez de true? Porque 1 é considerado verdadeiro, tá? Como 0 é considerado falso. No caso, se nós botar aqui false, provavelmente ele deve mostrar 0. Ou falso não, né? False. Ele deve mostrar 0 ou nada. Também pode ser que ele mostre. Vamos ver o que ele mostra aqui. No caso ele mostrou nada, mas continua sendo boolean, tá? Então, true para verdadeiro, false para falso. Tá, ok. Agora nós vamos fazer o que? Nós vamos fazer o cast desses dados. O que é cast? É converter de verdadeiro para falso, não. É converter, por exemplo, de integer para double, ou de double para integer, ou, por exemplo, de uma string para um integer, tá? Então tá, o que nós vamos fazer aqui? Primeira coisa, vamos dar Ctrl Z aqui, até voltar campo 1, campo 2. Agora nossa entrada de dados está valendo de novo. O que eu digitar aqui no formulário vai valer para cá, ou seja, vamos voltar aqui. Se eu botar 23 mais 12, ele vai me gerar o resultado, tá? 35 tipo integer. Então tá, vocês viram que está valendo. Só que o que eu quero fazer é um cast. O que é um cast? É converter. Quando eu receber minha variável, quando eu receber o valor na minha variável, como eu expliquei no vídeo passado, se ele for um valor do tipo integer, ela automaticamente vai virar integer. Se ele for do tipo double, ela automaticamente vai virar do tipo double. Porque PHP não tem tipagem, ou seja, quando tu define ela, tu não diz se ela é string, se ela é boolean, o que ela é. Então ela vai receber esses dados automaticamente. Ou seja, então, eu vou mandar dados lá agora do tipo double. Ou seja, assim, 23.34, 12.12. Esse resultado gera 35.46 tipo double. Ah, mas por algum motivo eu não quero que ele seja double, eu quero que ele seja integer. Eu aceito perder os números após a vírgula e corro esse risco. Então tá, o que nós vamos fazer? Vamos converter as variáveis. Elas, lembrando, elas estão valendo double, exatamente por causa dos valores que eu passei lá no formulário. Então nós vamos fazer um cast. Como que faz um cast? Abre e fecha parênteses depois do igual e põe int. Se eu botar só esse int, vale para essa variável aqui. Eu tenho que botar int para as duas, porque senão a campo 1 vai virar integer e a campo 2 vai continuar sendo double. Ok? Então, por exemplo, int. Então tá, agora essa é integer, esta é integer. O que eu fiz aqui? Eu estou dizendo que a campo 1 não vai ser mais 23.34, ela vai ser 23. E a 12.12 vai ser só 12. Vamos ver o resultado. 35 tipo integer. O que mais que dá para perceber que aconteceu aqui? Essa variável ela não tinha um tipo exato até o momento de receber essa soma. Como essa variável era double e virou integer, e esta variável era double e virou integer também, então a soma delas gerou um número inteiro e o resultado também virou integer. Vamos fazer diferente. Vamos tirar aqui o integer. Agora, as duas são double novamente, tá? E vamos tentar botar aqui, ó. Vamos ver se isso funciona. O cast na frente dá resultado antes de mostrar. Vamos ver se ela vira um integer. Ela virou um integer, tá? 35. Mas por que está mostrando double aqui embaixo ainda? Porque apesar de ter virado um integer na primeira partida aqui, na primeira amostragem do resultado, na segunda ela continuou sendo considerada um double, tá? Ela fez o cast só nessa linha aqui. Vamos ver se a gente faz o cast aqui em cima, o que acontece. Vamos repetir. Ela continua sendo double, porque o cast aqui em cima então não funcionaria, tá? Ela tem que estar com o cast aqui.
tá? Dentro dos antes da variável no caso, tá? Tá, mas então para fazer ela virar um integer, se eu quisesse, ela teria que ser somente aqui? Não, tu poderia fazer de outra forma, que seria assim, ó. Cifrão resultado recebe int cifrão resultado. Agora eu estou dizendo que a variável resultado está recebendo ela mesma, que era um double, mas está sendo convertida para integer, tá? Então agora ela tem que ser do tipo integer e valendo 35. Então 35 do tipo integer, tá? Então sempre cuidem esses modelos que eu acabei de explicar para vocês, tá? Integer aqui na frente, integer aqui na frente, transforma ela inteira em integer, sendo double. Perde o valor depois da vírgula. Se vocês tentarem botar um integer aqui, não vai funcionar, tá errado. Se vocês tentarem converter só na hora de mostrar, vocês vão mostrar integer aqui, mas o tipo dela, desculpa, vocês vão mostrar um integer aqui, mas o tipo dela vai continuar sendo double. Então, para ela virar uma integer mesmo, ela vai ter que receber dessa forma, beleza? Então tá, agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar e esquecer novamente a entrada de dados, tá? E vamos fazer o seguinte. Converter string para integer, tá? O que acontece? Esse tipo de conversão normalmente acontece automaticamente no PHP. Eu vou pegar aqui. Desculpa que eu tô sem o mouse, tá, gente? Tô no mousepad do notebook. Então, beleza. Aqui vai receber string, pode ver, 34. E aqui vai receber string 26. Eu vou fazer o que? Eu vou deixar assim como tá. E vou exibir lá na tela para vocês verem o que acontece. Mais uma vez, a entrada de dados não tem validade nenhuma para nós agora, porque eu botei os dados direto aqui. Eu eliminei os posts, tá? Então vamos enviar lá 60 do tipo integer. Percebam que ela é do tipo string, tá? Se eu botar integer, né, seria assim, ó, 34, 26. Vamos atualizar aqui. Continua sendo integer 60. No PHP, nós temos essa facilidade de trabalhar, tá? Pode ser que gere um pouco de confusão para alguém que é iniciante. Mas em outras linguagens, teria que ser feito um cast ao receber os dados. Como assim? Vamos comparar com Java, tá? Vamos botar os posts de volta ali. Então, se fosse quando nós estamos enviando os dados do formulário para o control.php, eles estão vindo tudo como dados de cadeia de caracteres, ou seja, string. Para eles serem integer, nós teríamos que converter aqui, int e int. Em Java é obrigatório fazer essa conversão se você quiser fazer uma soma, por exemplo, de números, porque tu não tem como somar A mais A, por exemplo. Aqui no PHP até teria, geraria um certo valor ali. Não vou entrar nesse mérito para não confundir vocês. Mas em Java teria que ser obrigatório fazer um cast assim de começo, tá? Converter. Lá seria um parse que se fala. Então tá. E aqui no PHP nós não precisamos fazer isso, mas tem que ter atenção nessa parte de entrada de dados, tá? Se vocês quisessem converter algum valor para boolean, por exemplo, seria simplesmente vir aqui e botar bool, tá? Boolean. Se vocês quisessem converter para float, vem aqui, float. Quisesse converter para double, vem aqui e converte para double. Essas conversões não são muito utilizadas, porque como eu já repeti inúmeras vezes, as variáveis vão se adaptando no meio do caminho.
mas sempre há alguma possibilidade de algum momento precisar fazer a conversão, então vocês já sabem. E para encerrar o assunto ainda, existe o isNaN, tá? O que é o isNaN? Seria not a number. Not a number é o NaN, tá? Ele verifica se uma conversão que você fez, ou melhor dizendo, se uma variável não é número, tá? Vamos a esse exemplo aqui, ó, do vardump. Lembra do vardump? Que dá para dizer que ele debuga uma variável nossa? Então tá, vardump. Nós vamos fazer vardump no quê? Nós vamos fazer vardump no campo 1. Campo 1. E depois nós vamos verificar se ele é um número, tá? Campo 1. Só que agora com um detalhe, tá? Nós vamos comentar tudo isso aqui e vamos deixar apenas funcionando o campo 1. Qual que vai ser o detalhe do campo 1? Como para nós simular esse erro, nós vamos usar esse ACOS aqui. O que é o ACOS? Eu nem conheci isso aqui até então, tá? O ACOS, pelo que eu entendi, ele é o retorno do contrário do cosseno, tá? Meu Deus, quando é que eu vou usar isso? Lendo aqui embaixo, ele diz que isso aqui é essencial no uso, na criação de games, animações e desenhos, tá? Que necessitam pegar um determinado local, tá? Um local exato. Então, mas para nós vai servir como um exemplo de erro aqui. Ele vai dizer que este número, que deveria ser um integer que eu vou passar, ele não é um número. Ele vai gerar, nem sei o que ele vai ser, tá? Só para gerar o erro mesmo. Então, beleza, vamos ver o que vai acontecer com o campo 1 agora. Vamos lá. O campo 2 pode ser qualquer coisa e o campo 1 vai ser 23. Vamos enviar. Então tá, ele devia ser um float, mas ele diz que não é um número e retornou verdadeiro, tá? Por que ele retornou verdadeiro? Porque vai ser um pouquinho complicado vocês entenderem, mas o campo 1 ele não é que ele fosse 1, exatamente 1, e por ser verdadeiro. Ele tinha um valor, então ele é verdadeiro, tá? Deixa eu tentar agora explicar para vocês outra coisa. Vamos ver se eu botar ponto, o que acontece. Ele continua como NaN, not a number, tá? E ele continua sendo verdadeiro. Então esse aqui é o isNaN, tá? Esses dois links aqui eu vou passar para vocês. O do ACOS eu não vou passar, tá? Eu só quis mostrar esse exemplo. Às vezes pode ser feito comparativos com NaN, tá? Ah, eu tenho dúvida se aquele valor está vindo se ele está vindo um valor numérico ou não. Uso o isNaN, tá? Se ele retornar, então, se ele retornar verdadeiro, aqui ó, se ele retornar verdadeiro, então ele não é um número. Se ele retornar falso, então ele é um número, igual retornou para nós ali, tá? Mais uma vez, retornou verdadeiro, então ele não é um número, tá? Então beleza, é isso aí. E se vocês estiverem trabalhando com algum projeto um pouquinho maior e precisarem saber tipos de variáveis, pode usar o getType. Ah, eu me perdi, não sei qual que é o tipo de variável que é essa aqui agora. Então uso o getType que vocês podem descobrir. Ou ainda tem aquela forma que eu ensinei no vídeo passado, resultado vai ser do tipo integer, então notação húngara. E então o resultado nós sabemos que é do tipo integer. Mas nem sempre, porque aqui está dizendo que é do tipo integer, vai ser integer, de repente é uma double, tá? Então é isso aí, galera. Próximo vídeo, o que nós vamos entrar? Vamos entrar em trabalhar com data, com hora e conversões de data, tá? É um assunto bem legal e que é bastante usado aí no dia a dia. Hoje o vídeo passou um pouquinho dos 25 minutos e é isso aí. Vou ficar por aí. Até mais, falou, um abraço.